E aí? Então vamos falar agora de diagrama de fase, não é isso? Vamos embora? Pessoal, quando a gente se refere a diagrama de fase, você vai ter um diagrama de mudanças de fase. Então você tem sólido, líquido e gasoso como os estados físicos da matéria, estados de agregação. Então o diagrama de fases é um diagrama, um gráfico que mostra qual é a fase mais estável para uma determinada temperatura e pressão. Então eu tenho aqui um gráfico, ó, pressão pela temperatura. Eu determino um ponto e eu olho naquele ponto que tem uma certa pressão e uma certa temperatura exata, eu estou em qual estado? Sólido, líquido, vapor, gás? E aí tem uma coisa interessante. O diagrama de fase, você tem essas curvinhas aqui. Na curvinha, por exemplo, entre o sólido e o líquido, é a curva da fusão. Então, a substância coexiste no estado sólido e líquido. Ah, Gustavo, isso é possível? É possível na tua cozinha, aqui na tua casa. O gelo derretendo no teu copo. Quando o gelo está derretendo, o que é que acontece? Tem o gelo, tem a água sólida e tem o líquido. Né? A água fervendo, exatamente. A água fervendo, você tem a água líquida lá e o vaporzinho saindo. Então, ali você tem, naquele ponto da curva, a substância coexistindo em duas fases. O importante é o ponto triplo. Triplo. O que é ponto triplo? Três, triplo. Ponto triplo, pessoal, é quando a substância coexiste nos três estados físicos ao mesmo tempo. Então, você, por exemplo, na pressão de 4,579 milímetros de mercúrio e na temperatura de 0,0098 graus Celsius, a substância coexiste no estado sólido, líquido e no gasoso. Gustavo, eu vou fazer isso aqui. Tenta, né? Não é muito fácil, porque você vai ter que ter uma condição especial para determinar essa pressão e essa temperatura. Mas é possível sim. Então você pode ter uma substância existindo nos três estados físicos ao mesmo tempo. Olha aí, pessoal, o ponto triplo do ciclohexano e do álcool tertibutílico. Olha que legal, olha que legal. Então, assim, são experimentos, né, em condições ideais, mas se lhe perguntarem numa prova, pode a substância coexistir nos três estados físicos ao mesmo tempo? Pode, claro, é o chamado ponto triplo. É um determinado momento que ela tem temperatura e pressão que é permitido que coexista a mesma substância em três estados físicos. Cuidado para não confundir ponto triplo com ponto crítico. Ponto crítico é uma temperatura e pressão que acima dela, acima do ponto crítico, acima dele, né, a substância está no estado gasoso e abaixo é vapor. Então, qual é a diferença do vapor para o gás? O gás ele é mais energético. Se você aumentar a pressão sobre um vapor, ele volta a ser líquido. Se você aumentar a pressão sobre o gás, ele não vai voltar a ser líquido. Eu tenho que alterar também a temperatura. O gás ele alcançou um estado maior de liberdade das suas estruturas. Então, pessoal, o diagrama de fase da água é bem importantezinho da gente ver. Aí, olha, a água ela pode coexistir nos três estados físicos ao mesmo tempo. E daí, pessoal, a gente tem a liofilização. Isso sim é uma boa pergunta para vestibular. Pessoal, liofilizar, alimento liofilizado, é uma técnica, tá certo? Empregada principalmente na indústria para se conservar alimentos. Ela faz com que você remova a água ou qualquer outro solvente do produto congelado por um processo de sublimação. Presta bem atenção. O que é sublimar? Passar do sólido para o gasoso. Então, congela aquela determinada substância. Quando ela estiver sólidazinha, congelada, no estado sólido, aí o que é que ele faz? Ele faz com que a água ou o solvente seja retirado por um processo de sublimação. E aí, o alimento liofilizado, ele vai ser congelado e depois vai ser submetido a baixas pressões. Sem a água, ele vai resistir muito mais tempo. Então, congelamento, depois ele vai para uma câmara com alto vácuo,
para ser retirada essa água, tá certo? Na sublimação da água contida no alimento. No diagrama de fases, ó, líquido vai virar sólido e o sólido vai virar vapor. E aí você vai ter um alimento liofilizado. Então, pessoal, isso é bem interessantezinho, porque os alimentos liofilizados, tá certo? Eles não utilizam conservantes ou produtos químicos. Então, pode ser feito com hortaliças, né? Verdura, legume, fruta, cereal, feijão, proteína, tá certo? Eles mantêm o nutriente, mantêm a cor, o sabor, a forma do alimento. Podem ser conservados em temperatura ambiente sem você precisar necessariamente refrigerar. E como você tira a água dele, o peso e o volume dele se torna menor, ele se torna mais fácil de ser manuseado. Então, pessoal, é muito normal a gente ter liofilização e agora você já sabe que ele é totalmente relacionado com o diagrama de fases. Então, não esqueça, tá? A liofilização é um método de conservação de alimentos por meio de desidratação. Então, acho que vocês entenderam direitinho isso. Então, a gente continua na próxima aula. Um beijão para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Estou esperando, viu? Tchau.